Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes. E na aula de hoje eu trago essa peça muito pedida, me pediram bastante, então eu trouxe para vocês essa aulinha de trocador portátil. Ela é bem simples, não vai botão, fácil de fazer, tá? É só prestar atenção na aula e na montagem, olha. A gente amarra aqui atrás, olha, aqui tem um zíper, é linda, linda, tá? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí aqui é um bolsinho de colocar fralda, ó. Tá? O bolsinho de fraldinha, pode colocar pomada. E aí a gente vai abrindo, olha só que coisa linda. Eu vou ter que virar aqui, ó. E aqui embaixo tem o bolsinho de lenço umedecido. Olha que legal, gente. Aqui é onde coloca a fraldinha, ó. Pode até servir de travesseirinho. Você coloca a criança deitada aqui, né? A mamãe coloca. Apoia a cabecinha aqui onde tá as fraldinhas. E dá pra trocar bem legal o bebê, tá bom? Essa foi uma aula feita com muito carinho pra você. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana aqui no canal, tá bom? Se você quer aí uma estimativa de valor para venda, assista esse vídeo até o final, que no final eu falo um pouquinho aí sobre uma base, uma ideia de como vender, tá? E olha só, a gente enrolou de novo, fechou, fica muito prático e é um modelinho fácil de fazer. Dá um lacinho aqui, ó. Prontinho, ficou aí enroladinho, a mamãe pode carregar na bolsa, pode carregar embaixo do carrinho, no cestinho do carrinho do bebê, enfim, fica bem legal para trocar a criança, seja onde for, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula, que foi feita com muito carinho para vocês. Bom, pessoal, então pra gente começar a fazer o nosso trocador, eu vou começar fazendo a explicação da parte dos bolsos, tá bom? Vou fazer assim separadinho pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é o download do molde, que é esse molde aqui desse bolsinho, tá? O link pra fazer o download vai estar aqui na descrição do vídeo, vocês cliquem na descrição, é uma setinha, cadê? Que fica aqui, ó, bem embaixo do meu dedo. Vocês cliquem na setinha, vai abrir a descrição, lá vai ter o link para fazer o download do molde. Ou então é só acessar a minha página no Facebook, Aline Rogério, que lá vai ter a foto também, para quem quiser salvar a foto, tá? Então fez o download do molde, por favor, confiram as medidas se estão certinhas. Lembrando que é preciso imprimir lá em tamanho real, tá? Se tiver em outra configuração, pode ser que fique menor, dê alteração nas medidas, tá? Imprimiu assim a folha, recortou em cima do risco e a parte oval também a gente recorta desse jeito. A gente vai começar cortando, então, os tecidos, tá? Por enquanto, o que eu tô passando, vou passar aqui pra vocês, é sem riscar a parte oval, tá? Só o bolsinho da parte de fora. Então, a gente vai cortar primeiramente, ó, 2 vezes no tecido de forro, que aqui eu tô usando esse pink, tá? É tricoline os tecidos que a gente usa, tá bom, gente? Tricoline 100% algodão. 2 vezes, então, do bolsinho no tecido de forro. 2 vezes do bolsinho no tecido principal, que eu vou usar esse de nuvem, tá? 2 vezes. E 4 vezes no estruturador. Aqui eu tô usando entretela resinada, é aquela que tem a colinha. Quem não tiver entretela pode usar TNT, pode usar feltro, tá? Pode usar o que vocês estão acostumados a usarem para fazer a estruturação de bolsos, tá bom? 4 vezes, ok? Após vocês cortarem, então, isso que eu acabei de passar aqui pra vocês, vocês vão fazer a seguinte coisa aqui no molde. Vocês estão vendo que no molde ele tem esse pontilhado onde está aqui orientando onde é 25 centímetros, certo? Esse pontilhado de fora a fora. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a tesoura e eu vou cortar o meu molde, ou então dobrar, né? Acho que dobrar é melhor, que assim, quando eu for fazer das próximas vezes, a gente dobra em cima do pontilhado, tá? E deixa ele assim, ó. Dobrei e deixei assim, ok?
Agora, essa parte dobradinha, o molde ficou um pouquinho menor, é isso mesmo, porque aqui é onde nós vamos colocar o zíper. No decorrer da aula vocês vão entender com clareza por que estamos diminuindo essa parte, tá? Esse molde, então, reduzido aqui, nessa beiradinha que nós dobramos, eu vou riscar 2 vezes no tecido de forro, tá? E 2 vezes no tecido principal. Ok? Que aqui ele tá do avesso, né? 2 vezes no tecido principal. Você vai reparar que dá uma diferença, ó. Esse aqui é o maior que eu cortei antes de fazer a dobra. E esse é o menor. Então, ó, fica uma diferença de mais ou menos 1,5 cm. Que é a largura aqui da beiradinha do zíper, ó. Exatamente. Tá? Então, ó, cortamos. Agora eu vou passar a explicação de como que a gente vai posicionar esse aqui, que é o bolsinho do lenço umedecido, tá? O que que eu vou fazer? Aqui eu já risquei. A gente vai riscar essa parte oval apenas em uma das partes do tecido principal, tá? Posiciono aqui, ó, bem certinho, e risco com caneta na parte oval, tá? Depois que eu risquei, o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, uma parte do forro, a parte aqui do lenço umedecido onde riscamos o oval e por baixo, errei de novo, a entretela. A entretela eu não diminuí, tá? Depois a gente tira a beiradinha, mas se você já quiser fazer tirando a beiradinha, tá? Então, ó, só preste atenção, ficou tecido principal com risco oval, vou até dar um zoom aqui, tecido principal com risquinho, tecido de forro e, por último, o estruturador que você estiver usando. Já vou pegar aqui o alfinete e alfinetar, que a gente vai começar trabalhando o bolso desse jeito aqui na máquina, tá? Então, a gente alfineta aqui, o restante das partes dos bolsos a gente vai deixar separadinho pra ir usando na montagem, tá? Esse aqui já tá no jeito de costurar, então a gente deixa ele assim alfinetado e vou colocar aqui no cantinho pra hora que nós formos na máquina montar os bolsos, tá bom? Para os bolsos também vou precisar de 2 pedaços de zíper, deixa eu tirar esse zoom aqui agora. 2 pedaços de zíper de 1 metro, sempre lembrando que o zíper tem que ser um pouquinho maior que o bolso, é onde ele vai ser colocado, tá? 2 cursores, olha, eu vou usar esse de coração, bem bonitinho. O viés, vou usar o pink, esse poá da Cinderela Fitas, tá? Esses materiais, gente, o tecido, o zíper, o cursor de coração, o viés Cinderela, vocês encontram no meu site, www.alinerogerio.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ir lá conhecer e conferir os produtos que a gente tem disponível, tá bom? Os materiais são esses para os bolsos, né? Aqui tem também a minha etiqueta, que eu vou usar a etiqueta de cetim para personalizar a minha peça. Quem faz essa etiqueta de cetim estilo bandeirinha é meu irmão. Vou deixar o contato dele aqui na descrição, da Papelê Personalizados, caso alguém queira fazer a sua encomenda de etiqueta, ok? Então, estamos aqui conversadas sobre as partes dos bolsos, tá? Agora eu vou falar sobre a parte do corpo. Gente, é bem simples. Parece complicado, mas não é. Então, olha só, gente, essa é a parte do corpo. Vocês vão cortar no tecido principal, tecido de forro, ou o tecido que vai ficar do lado de dentro do trocador, e a manta R2, uma vez em cada material. Aqui eu tô usando a medida de 65 por 50. Gente, a medida é sugestão, tá? Se vocês acharem grande, pequeno, podem fazer a alteração que vocês precisarem, tá bom? Então, ó, cortei nessas medidas esses materiais, eu vou arredondar os cantinhos. Tá vendo ali, aqui, o que é opcional, tá? Quem quiser fazer ele quadrado, fique à vontade. Eu achei que arredondado ia ficar bem legal e iria combinar com o arredondado aqui do bolso também, fica tudo redondinho, tá? Pra fazer esse arredondado, gente, pode usar o próprio rolo de viés,
Quem tiver, tá? O rolo de viés foi o que eu usei pra arredondar. Quem não tiver, pega uma tampinha, um potinho, alguma coisa lá na cozinha pra poder arredondar essa parte. E aí eu dei uma adiantada aqui. O que que eu fiz? Depois que eu cortei e arredondei os 4 cantos dos 3 materiais que a gente cortou, eu já estruturei na manta R2. A manta R2, eu até deixei aqui uma beiradinha pra vocês verem, ó. Ela tá lá dentro. O que que eu fiz? Coloquei o tecido principal em cima da manta, passei o ferro, virei, coloquei a parte rosa, que vai ficar pro lado de dentro do trocador, passei o ferro também, fui na máquina e passei uma costurinha na beiradinha. É beiradinha mesmo, viu, gente, ó. Quando eu falo beiradinha, é isso aqui, é só na beiradinha pra segurar os materiais todos juntinhos assim, tá? Então esse foi o adiantamento que eu dei. Vocês chegando nesse ponto, com a costurinha em volta, a gente vai virar pro lado de dentro, que aqui é onde vai ser a parte interna do trocador. E a gente vai precisar pôr o plástico, tá? Pra ele ficar impermeável. Óbvio que se cair alguma sujeira na hora de trocar o bebê, algum resíduo, dá pra passar até um lencinho umedecido mesmo e limpar. O plástico cristal, eu cortei ele maior, tá, gente? Vocês podem ver que ele tá, até ficou bem maior. Ele tá aqui, não dá pra ver muito bem, e lá. Por quê? Pra não ter perigo dele ficar pequeno, antes sobrar um pouquinho do que faltar. Então, o que que eu vou fazer? Pra quem tem dúvida, esse plástico que eu estou usando é de gramatura 0,20, tá? É sempre o que eu gosto de usar, mas se você não tiver esse aí, tiver outro, pode ser também. Ai, Aline, não tenho esse, mas eu tenho bagum, por exemplo, pode usar, ele vai ficar todo branquinho do lado de dentro, ou rosa, ou a cor que você tiver de bagum, tá? O bagum, pra quem não sabe, também é um material impermeável. Impermeável significa que é aquele material emborrachado que não passa umidade, né, sujeira, e dá pra gente limpar com paninho, tá bom? Então, ó, vou posicionar o meu plástico bem em cima do meu tecido aqui, da minha parte do trocador. Deixa eu tirar só umas linhas que tá aqui. E aqui, gente, eu vou usar alfinete. Só que preste atenção no uso do alfinete. Eu vou alfinetar bem na beiradinha, que é onde é a minha margem de costura. Margem de costura é o quê? Onde nós vamos costurar e não vai aparecer, porque se eu colocar o alfinete aqui no meio, eu vou perfurar o plástico, ele vai ficar com o furinho, e aquilo ali, além de ficar feio, pode entrar resíduo de sujeira, de xixi, de alguma coisinha pra dentro do tecido, e aquilo lá mancha, pode acabar mofando o material também, tá? Então deixa eu mostrar de pertinho. Alfinete bem na beiradinha. Então, o que que eu vou fazer? Colocar esse alfinete na beiradinha em toda a volta. Olha só, meninas, coloquei o alfinete em toda a volta, meninas e meninos, tá? Porque nós temos alunos também aqui no YouTube. Coloquei o alfinete em toda a volta, agora o que que eu vou fazer? Vou na máquina passar uma costurinha aqui em toda a beiradinha, seguindo a beirada do tecido, tá? Em toda a volta. Eu vou usar o calcador de Teflon, vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, esse aqui é o calcador de Teflon, ele é branquinho assim, esse é o da máquina industrial, mas também tem pra máquina doméstica. Ele é próprio pra costurar aí coisinhas emborrachadas e de plástico que ele desliza melhor, tá? Então, se você tiver a oportunidade de ter o calcador desse, ele é ótimo e vai ser o que eu vou usar pra costurar aqui no plástico cristal. Tem um outro também que ele chama o calcador deslizante, tá? Ele é pra máquina doméstica. E ele também dá legal pra costurar o plástico. Ah, ele não tenho nenhum desses calcadores, não vou poder fazer? Vai sim. Se você não tiver o calcador próprio pra costurar o plástico, você vai pegar um pouquinho, mas é bem pouquinho, tá, gente? Ou de óleo de máquina, ou de hidratante, tá? Põe assim no dedo e passa em toda a beiradinha onde você vai costurar. Assim ele vai ficar escorregadio e você vai conseguir fazer a tua costura em cima do plástico tranquilamente, tá? Então, eu vou fazer a costurinha aqui em volta. Depois que eu fizer a costura, eu já vou tirar o excesso aqui, ó, de todo o plástico cristal e volto com vocês lá na máquina pra gente já dar início na montagem dos bolsos, tá bom?
Bom, pessoal, agora a gente tá aqui na máquina para fazer a parte dos bolsinhos. Vou começar por esse, que é aquele do lenço umedecido, conforme a explicação anteriormente, tá? Aqui eu vou passar uma costurinha bem em cima do risco onde eu fiz essa parte oval do lenço umedecido, tá bom? Hoje aqui eu tô usando a máquina Jack A4. É uma máquina industrial, adquiri com o Maurício Armindo da Costura e Bordados. Se você quiser fazer um orçamento, vou deixar aqui na descrição o contato dele, tá? Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, você ganha 5 dos meus projetos pagos, tá bom? Então, vou passar a costurinha bem devagarzinho, tá? Lembrando que essa máquina, ela tem controlador de velocidade, o que ajuda muito, principalmente quando for assim, ó, fazer curvinhas, tá bom? Então, agora eu vou fazer a costurinha em toda a volta em cima do risco de caneta. Olha só, gente, costurei aqui, agora eu vou pegar aqui, vou tirar os alfinetes, tá? Vou pegar aqui a minha tesoura. E aí, a gente vai cortar essa parte oval. Eu vou dobrar assim, ó. Dei um pique com a tesoura pra poder conseguir entrar com ela aqui. Eu vou entrar com a tesoura e cortar aqui em toda a volta, dando uma margem de meio centímetro da costura, tá? Olha só, passei a costura deixando uma margem, ainda assim, nas partes aqui, ó, aqui e aqui, onde o arredondado é mais apertadinho, com a minha tesoura eu vou dar alguns piques. Pronto, muito cuidado na hora dos piques, tá? É bem pequenininho pra gente não pegar a linha. Depois que a gente fez, então, essa parte, nós vamos pegar, ó, só uma das partes do tecido, que é esse estampado, e vou passar esse tecido por dentro desse buraco, ó. E ele vai sair do lado de cá. A gente vem puxando, tá? E ajeitando ele desse lado. Ele fica, ao início, ele fica assim mesmo, tá, gente? Todo enrugadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina, vou esticando ele, ó, na máquina não, desculpem, no ferro de passar. Vou esticando, passando o ferro de passar, até ele ficar assim, olha, bem esticadinho. Olha só, pessoal. Passei o ferro aqui até ficar bem esticadinho. Agora, eu vou passar uma costurinha bem aqui em volta dessa parte oval pra fazer um pesponto. Vou aproveitar e já vou passar uma costura na beiradinha do bolso em toda a volta pra deixar ele todo grudadinho, tá? Olha só, pessoal. Passei a costura na parte oval, costurinha na beiradinha em toda a volta e já tirei aqui a beiradinha da entretela que tava sobrando, tá? Agora, olha, eu cortei um pedaço de viés aqui do tamanho do meu bolso. Eu vou dobrar ele assim, ó, pra gente fazer o acabamento aqui dessa parte, ó. Dobrei o viés, eu vou colocar ele aqui na beiradinha e passar uma costurinha aqui. Olha só, passei aqui o viés, agora eu vou pegar um dos meus zíperes, vou posicionar ele aqui no viés e passar uma costurinha. Olha só, passei a costurinha aqui no zíper, eu vou pegar o cursor e a gente vai colocar ele aqui agora, tá? Vou abrir um pouquinho o meu zíper, cortar um dos lados dos dentinhos e eu vou introduzir aqui, olha, o cursor, segurando as duas pontinhas aqui, eu puxo e vou deixar ele paradinho aqui, tá? Antes da gente fazer o acabamento aqui em cima, a gente vai pegar as partes de trás do bolso, tá? O que que vai ser as partes de trás do bolso, ó? Uma vez no tecido estampado, uma vez na entretela e uma vez no tecido de forro. O que que a gente vai fazer aqui, olha? Vou fazer um sanduíche, vou colocar
a entretela ou o estruturador que você estiver usando. Coloco o tecido principal aqui e o forrinho atrás. Vou passar uma costurinha em toda a volta só para segurar todos esses materiais. Olha só, gente, costurei todos os materiais e agora essa aqui é aquela parte maior, que assim eles chegaram do mesmo tamanho, ó. Lembra que essa aqui a gente cortou um pouco menor e essa aqui é maior. A gente vai só emendar aqui, olha, uma parte do bolso na outra, assim, colocando bem certinho. Vou passar aqui uma costurinha em toda a volta. Olha só então, gente, passei a costurinha aqui em toda a volta. Aqui o zíper, por enquanto, ele vai ficar assim, sem acabamento mesmo, tá? Já já vocês vão entender a hora que a gente vai fazer esse acabamento. Mas eu passei uma costurinha aqui só pra segurar, tá? E ele ficou assim. Agora a gente vai fazer só o acabamento aqui em volta com o viés, tá bom? Vou começar aqui desse lado, vou pegar aqui o meu viés. Vou usar ele assim, fechadinho, tá? Eu posiciono ele aqui, ó, e venho passando a costurinha na beiradinha assim, olha, em toda a volta. Olha só, pessoal, passei aqui em toda a volta, vou virar agora o viés pro outro lado, tá? Aqui pro ladinho de dentro. Aqui eu dobro e venho fazendo acabamento em toda a volta. Olha só, meninas, passei o viés então em toda a volta e ele ficou assim, tá? Essa parte a gente vai reservar para depois fazer a junção aqui do bolsinho no corpo e fazer o acabamento, tá bom? Eu vou deixar do ladinho. E agora a gente vai preparar o outro bolso, que é o bolsinho de pôr as fraldas. A gente vai fazer o mesmo esquema desse aqui. A única coisa que a gente não vai repetir é a parte oval aqui do bolso, tá? Então, olha só. Só vou dar uma breve explicação, não vou passar o passo a passo todo de novo, porque o esquema é o mesmo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Um bolsinho mais estreito, que é esse da frente, onde nós vamos colocar o zíper. E o bolsinho mais larguinho, que é o de trás. Aqui eu juntei em cada um deles o principal, a entretela no meio e o forro atrás. Nesse aqui é a mesma coisa, ó, principal, entretela e forro, tá? Vou passar uma costurinha em toda a volta para segurar esse sanduíche e fazer o mesmo esquema. Aqui na partezinha que ele é menor, vou colocar aqui o zíper, o viés, depois o zíper igualzinho a gente fez aqui, tá? Eu vou fazer essa parte aqui para vocês acompanharem, mas o vídeo vai ficar um pouco aceleradinho para vocês não ficarem aí perdendo muito tempo assistindo, tá? Bom, gente, ó, terminei aqui também a parte do bolsinho de fralda. Então, os dois bolsinhos estão prontos, tá? E agora a gente vai lá na mesa pra fixar ele na parte do corpo. Vamos lá então, pessoal. Tô aqui na mesa, agora a gente vai só juntar aqui os bolsos nas laterais aqui, né, do nosso corpo. Mas o que eu fiz pra poder centralizar? Eu dobrei aqui o corpo bem certinho ao meio. Dei um pique na pontinha de cá e um pique na pontinha de cá. Fiz a mesma coisa com os dois bolsinhos. Eu dobrei, marquei o meio, mas aqui eu não dei pique, porque a gente não pode dar pique no zíper, tá? Ele desfia. Então eu fiz, tá vendo ali, olha, uma marquinha com caneta nos dois. E a gente vai posicionar da seguinte maneira. A marquinha de caneta aqui do lenço umedecido, eu vou colocar nessa posição, ó.
o lenço umedecido, o oval escondidinho pra dentro. Vou juntar a marcação de caneta com o pique que eu fiz aqui. E aqui a gente coloca um clips, um alfinete, alguma coisa aqui na pontinha, ó. Tá? E de cá, a gente vai posicionar ao contrário, com a parte do zíper pra cima, tá? Porque depois de pronto vocês vão entender. Aqui onde vai a fralda, o zíper vai ficar ao contrário. Depois de pronto, o bolsinho vai ficar assim, o que vai poder servir de travesseirinho pra criança, tá? Então a gente não vai pôr o zíper aqui do lado de dentro, porque senão vai poder enroscar no cabelinho do bebê, até mesmo machucar. Então, por isso, esse bolso, o zíper vai ficar nessa posição. Eu vou posicionar ele aqui também. E ficou assim, então, tá? Esse zíper pra cima, aqui a partezinha oval. Eu vou só na máquina de costura e passar uma costura aqui, olha, na beiradinha, juntando cada bolso aqui no corpo do meu trocador. Olha só então, gente, costurei, ó, os bolsos estão presos, olha que bonitinho, né? Que na hora que for trocar o bebê, o trocador fica assim aberto. Aqui é onde já vai estar com a fraldinha, a própria fraldinha vai poder aqui fazer um efeito de travesseirinho pra criança. Coloca a cabecinha aqui, né, o corpinho, aqui guardadinho, o lenço umedecido, tá? Acabamento final. Única coisa que vamos fazer agora é passar um viés em toda volta aqui. Vou levar a câmera lá na máquina, vou posicionar de uma maneira que dê pra vocês verem aí o máximo possível. É uma peça grande, na máquina a gente tem que ficar encolhendo ela, mas espero que dê pra vocês verem aí bem, tá? Então a única parte agora pra finalizar é colocar o viés. Vamos lá então, gente. Vou começar aqui colocando o nosso viés, tá? Espero que dê pra ver. Vou colocar ele assim, olha, com as dobrinhas fechadas, tá bom? Eu começo colocando ele aqui do lado de dentro e finalizo do lado de fora, tá? Prestando atenção que os dois bolsinhos tem que estar assim, olha, pra dentro, porque vai ser agora que a gente vai fazer o acabamento com viés aqui, tampando esse nylon do zíper, tá? Os dois bolsinhos tem que estar assim, tá bom? Olha só, gente, passei o viés em toda a volta, agora eu vou virar ele pro outro lado e só rebater, tá? Rebater como que eu vou fazer, ó. Vou dobrar a beiradinha do viés e vim costurando em toda a volta. Olha só, pessoal, passei, rebati o viés aqui, ó, e ele ficou pronto, tá? Olha só como que ficou aonde tava o zíper, esse do bolso do lenço umedecido. Esse aqui da fralda. E aqui, ó, eu coloquei só uma tirinha de viés. Eu cortei 1 metro de viés. Eu dobrei o viés ao meio e passei uma costurinha em cada lateral pra dar uma reforçada. O que que eu fiz aqui, ó? Prendi ele no bolso de fralda, que é esse aqui. Eu só dobrei, vi onde era o meio, posicionei o meio aqui e passei uma costurinha dando bastante retrocesso. Tá? Tá pronto o nosso trocador. Eu vou mostrar pra vocês agora guardando as coisinhas. Vamos começar aqui pelas fraldas, ó. A gente guarda a fraldinha aqui. Cabe até umas 3, 4 fraldas, tá? Agora aqui o bolsinho do lenço. Olha só. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente fecha ele, tá? Quando vocês terminarem assim, igual eu, ele vai gerar um pouco mais de dificuldade pra fechar, mas depois que a gente fecha a primeira vez, ele fica marcadinho, já fica mais fácil nas próximas, tá? O bolsinho de fraldas, ele fica pra cima, do jeito que tá aqui, olha, gente, ficou bem fofinho, como um travesseirinho mesmo pra criança deitar. A gente vai colocar o de lenço umedecido pra dentro
E eu vou dobrar as duas laterais. A continha aqui quando encontra no bolso, ó. Assim. Tá? Dobrei um e dobrei o outro. Tá bom? Deixa eu posicionar ele assim. Aqui eu vou colocar um peso. Vocês podem fazer isso, colocar alguma coisa lá, só pra facilitar. E aqui, ó, cada dobra que eu vou dar, cada enrolada é o tamanho do pacote do lenço umedecido, tá bom? Pra dar certinho lá em cima, ó. Então, ó, uma, duas, eu já posso tirar aqui o suporte, 3, tá? Fechou aqui no bolsinho de fraldas, a gente vai pegar esse cordão e, ó, vira ele aqui pra trás. Amarra, dá um lacinho. Quem quiser usar um cordão, outro tipo de cordão, tá? Olha só. Aqui ficou o zíper do lado de fora. Ficou bem charmoso. Deixando aí também pra vocês, gente, uma estimativa de valor de venda pra essa peça. Eu deixo uma faixa aí de 100 a 130 reais, tá? Depende aí dos materiais que vocês forem usar, o valor que você paga no tecido, na manta, enfim. Mas essa é uma margem bem legal que vocês podem vender até 130 reais, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.